Voltamos. Eu quero pedir desculpa, que eu falo demais, né? O tempo passa, eu não vejo, eu falo, igual uma tagarela. Mas tá, nós estávamos falando sobre as hipóteses que podem ser interrompido o serviço de saneamento básico, né? Vamos dar continuidade sobre isso. Eu não vou repetir, mas eu sei que você lembra que são situações bem engraçadinhas que podem acontecer, né? A pessoa não quer pagar a conta de água, a conta de esgoto, né? Vai fazer aquelas manipulaçõezinhas básicas. Então, ó, para que seja interrompido um serviço programado, tipo assim, na situação de manutenção de uma tubulação de esgoto ou de água de um bairro. O cano estourou, aconteceu algum problema, tem que trocar e tal, eu preciso fazer a manutenção. Isso é uma interrupção programada. Nessa situação, deve ser previamente comunicado ao regulador e aos usuários. Então, será enviada uma notificação dizendo que será interrompido o serviço de saneamento básico. A suspensão dos serviços previstos no inciso 3 e 5 do caput deste artigo será precedida de aviso prévio ao usuário não inferior a 30 dias da data prevista para a sua suspensão. Eu vou pedir permissão para você, vou voltar para você entender. Vamos lá. Suspensão dos serviços previsto no inciso 3 e 5. Vamos ver quais são os 3 e os 5? 3 e 5. Negativa do usuário em permitir a instalação e falta de pagamento. Nessas duas situações, será enviado um aviso prévio ao usuário e esse aviso não será inferior a 30 dias da data da suspensão. Então, por exemplo, hoje é dia 30, vamos supor que hoje é dia 30. E aí, eu, usuária, neguei, não permiti que eles instalassem o medidor, ou eu deixei de pagar a conta de água e esgoto. Então, supondo que hoje é dia 30, daqui 30 dias o serviço vai ser cortado. Não vou mais receber o serviço de água e esgoto na minha casa. Só que para que eu saiba que ele vai ser interrompido, eu vou receber uma notificação prévia dizendo, olha, por tal e tal motivo, a sua residência ou a senhora não vai receber mais o serviço de saneamento básico. Eu tô chutando, tô querendo contar uma historinha para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, a suspensão dos serviços de impedimento da instalação do medidor e falta de pagamento será precedida, ou seja, ela vai ser com um aviso prévio, um prévio aviso, está escrito aqui, né? Mas vai ser um aviso prévio ao usuário, eu, no caso, que deixei de pagar, ou não permitir que fosse instalado o medidor, e esse aviso não pode ser inferior a 30 dias. Então, tipo, eu não posso esperar só 20 dias. 30 dias, no mínimo, da data prevista para a suspensão. Próximo. A interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, instituições educacionais e de internação coletiva de pessoa e a usuários residencial de baixa renda, beneficiário da tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem as condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Então, aqui está falando no caso de interromper ou restringir o fornecimento para casos de estabelecimentos de saúde, instituição educacional e de internação coletiva. Vai ser interrompido? Vai, mas eles devem preservar as condições mínimas de manutenção da saúde. Artigo 41. Desde que previsto nas normas de regulação, grandes usuários poderão negociar suas tarifas com o prestador do serviço mediante contrato específico, ouvido previamente o regulador. Artigo 43. A prestação dos serviços atenderá a requisitos mínimos de qualidade, incluindo a regularidade, a continuidade e aqueles relativos aos produtos oferecidos, ao atendimento dos usuários e às condições operacionais e de manutenção dos sistemas,
de acordo com as normas regulamentares e contratuais. O parágrafo único, importante, parágrafo único do artigo 43, a União definirá os parâmetros mínimos para a potabilidade da água. No caso, a União aqui vai ser o Ministério da Saúde. Tem um documento do Ministério da Saúde dizendo quais são os parâmetros mínimos para a potabilidade da água. Por que isso é importante? Isso aqui cai em prova, tá? Esse parágrafo único aqui cai em prova. Artigo 43. O licenciamento ambiental de unidades de tratamento de esgoto sanitário e de efluentes gerados nos processos de tratamento de água considerará etapas de eficiência a fim de alcançar progressivamente os padrões estabelecidos pela legislação ambiental em função da capacidade de pagamento do usuário. Aqui também você faz como se diz, uma análise. Você vai buscar as palavras-chave que te ajude a entender, a lembrar do que fala sobre licenciamento ambiental, tá? Não vai muito ler, se tiver que ler 10 vezes, leia 10 vezes, e aí você vai, conforme você vai lendo, você vai falar assim, olha, licenciamento ambiental, essa palavrinha vai me fazer lembrar disso e tal, tal. Vai você montando o seu esquema, montando a sua forma de lembrar da legislação, porque não tem jeito. A banca não vai te pedir para escrever o que está escrito aqui. Reescreva na íntegra o artigo 44. Não, ela vai pegar uma parte disso aqui e vai usar a outra parte como alternativa para você marcar na prova. E como é uma questão que você mesmo tem que achar o seu jeito, eu não posso falar para você, faz assim, 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 assado, e que você vai conseguir. Não, cada um tem o seu jeito, cada um tem sua forma de memorizar, de aprender. Eu estou dando as dicas. Faz do jeito que você acha melhor, do jeito que te ajuda a lembrar, que na hora da prova não vai ter jeito. Você vai ler a questão e vai lembrar do que está escrito na legislação, vai saber o que está certo, o que está errado e bola para frente. Autoridade ambiental. Agora estamos nos aspectos técnicos. A autoridade ambiental compete estabelecer. Então, tá um português bem complicadinho, né? Umas palavrinhas meio, parece que estão escritas de qualquer jeito, jogadas assim, bota qualquer jeito aí, que a pessoa vai entender. Mas quer dizer o quê? É competência da autoridade ambiental estabelecer, entendeu? A gente consegue ler diferente? Fica mais fácil de entender? Ó, se eu ler assim, é competência da autoridade ambiental estabelecer procedimentos simplificados, fica mais fácil, né? Então, vamos ver quais são as competências da autoridade ambiental. Procedimentos simplificados de licenciamento para as atividades. Metas progressivas para que a qualidade dos efluentes de unidades de tratamento de esgoto sanitário atenda aos padrões das classes dos corpos hídricos. Então, essas são as competências. Procedimentos simplificados para as atividades e metas progressivas. E sempre atendendo os padrões das qualidades dos corpos hídricos. Artigo 45. Ressalvadas as disposições em contrário às normas do titular, da entidade de regulação e de meio ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponível e sujeita ao pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do seu uso e do uso desses serviços. Olha, ressalvada a disposição, tipo, exceto em casos contrários, em exceções, exceto nas exceções, a gente tem que prestar atenção aqui, ó. Toda edificação permanente urbana, independente de qual seja, toda
edificação permanente, será conectada às redes públicas de abastecimento de água. Então, é obrigatório que seja conectada às redes de abastecimento de água. E de esgoto sanitário também. Não é só da água, é do esgoto também. Disponíveis. Então, quando estiver disponível a rede de esgoto e água, a edificação deve ser conectada a ela. Beleza. E sujeita ao pagamento das tarifas e outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso. Se você conectou e não usou, você vai pagar, porque você está conectado com a rede pública. Então, só de conectar a rede pública, você já paga. Então, você paga pela conexão e pelo uso. Isso é uma obrigação. Toda edificação. Existem exceções? Existem, mas a regra é: toda edificação deve ser ligada à rede pública de abastecimento de água e será cobrado taxas e tarifas decorrentes da conexão e do uso desses serviços. A exceção: na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão admitidas, que essa palavrinha não está saindo, vamos pular, soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e destino final do esgoto sanitário, observada as normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambientais, sanitárias e recursos hídricos. A instalação hídrica predial ligada à rede pública de abastecimento de água não poderá ser também alimentada por outras fontes. Então, vamos ver a exceção. Quando não houver, e se eu morar em um lugar, professora, que não tem rede pública de abastecimento de água e esgoto, não tem, o serviço público não forneceu isso, eu vou ser multado, eu vou ser prejudicado? Não. Em casos de ausência da rede pública de saneamento básico, podem ser feitas soluções individuais de abastecimento de água e afastamento do esgoto. Então, nesse caso, pode ser feito sim, ou podem ser adotadas outras medidas. Agora, aqui está falando que a rede de abastecimento de água, ela não pode estar ligada a nenhuma outra fonte, ou seja, o tubo, a tubulação, a encanação que passa debaixo da sua rua, que passa água, aqui passa a aguinha bonitinha, tá levando para sua casa, ela não pode ter nenhuma ligação com nenhum outro cano, com nenhum outro abastecimento, principalmente com esgoto. Não pode misturar água potável, água de uso, com esgoto. Então, aqui está dizendo que não pode ser também alimentada por outra fonte. É só a água e ponto final. Não tem conversa. E se descobrir que tem outro, tem as suas penalidades aí. Bora pro próximo. Artigo 46. Em situação crítica de escassez ou contaminação de recursos hídricos que obrigue à adoção de racionamento declarada pela autoridade gestora de recursos hídricos, o ente regulador poderá adotar mecanismos tarifários de contingência com o objetivo de cobrir custos adicionais decorrentes, garantindo o equilíbrio financeiro da prestação de serviço e da gestão da demanda. Ou seja, em situações críticas, em situações que não estavam previstas dos recursos hídricos, poderá ser adotado medidas, mecanismos tarifários para cobrir os custos decorrentes dessa situação, para garantir tanto o equilíbrio financeiro quanto a gestão dessa demanda que foi necessária por causa da escassez ou contaminação do recurso hídrico. Lembrando, leia a legislação, leia o PDF, assiste a videoaula e vai fazendo esquemazinhos, pega as palavras-chave. O importante aqui não é exatamente o que eu estou te falando. É você pegar o que eu estou falando e ver como você vai aplicar aquilo, como você vai aprender, como você vai memorizar e vai estudar da melhor forma
da forma mais eficiente para você. Então, se você acha que pegar palavrinhas-chave, escrever texto, faça do seu jeito. Mas faça com que você consiga lembrar, decorar, memorizar, não importa. Eu quero que você olhe a questão, veja o que está errado, não dá nem que está errado, que você bata o olho e fala assim, essa aqui está certa, marque e vai para a próxima. Sem perder tempo em questões de saneamento básico. Bora! Agora vamos falar de participação dos órgãos colegiados. Artigo 47. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico poderá incluir a participação de órgãos colegiados de caráter consultivo, estaduais, do Distrito Federal e municipais, assegurada a representação dos titulares do serviço, dos órgãos governamentais relacionados ao setor de saneamento básico, lógico, não vai ser do setor de educação, nem do setor de segurança. Vai ter representação do prestador de serviço de saneamento básico, vai ter representação dos usuários do saneamento básico e vai ter representação de entidades técnicas, organizações da sociedade civil e defesa do consumidor, todos relacionados ao saneamento básico. Óbvio, né, professora? Estamos estudando sobre saneamento básico, sobre educação, saúde, não vai ser. Então, ó, controle social. Lembra que falamos no início da aula que o controle social é a participação da comunidade, da população, na formulação de políticas, na avaliação, em todos os momentos relacionados ao saneamento básico, a sociedade tem a participação. Então, a participação da sociedade nos serviços públicos de saneamento básico pode incluir nessa participação órgãos colegiados. E dentro desses órgãos colegiados terão representações dos titulares do serviço. Quem é o titular daquele serviço? Vai ter lá a representação dele. Quem são os órgãos governamentais do setor de saneamento básico? Também vai ter uma representação desses órgãos. Vai ter a representação dos prestadores do serviço de saneamento básico. Vai ter representação dos usuários. E vai ter representação das entidades técnicas, organizativas ou organizações de sociedade civil, e defesa do consumidor também estará presente, participando desses órgãos colegiados. 48. A União, no estabelecimento de sua política de saneamento básico, observará as seguintes diretrizes. Vejam que já saímos da participação de órgãos colegiados, já pulamos para Política Federal de Saneamento Básico. A legislação é toda assim. Vai andando e você vai acompanhando. Lógico que não está assim bagunçado, né? Ela é dividida em capítulos, em seções, e cada seção e capítulo é de um assunto. Aqui eu estou trazendo os capítulos, as seções mais importantes. Na verdade, eu peguei a legislação inteira e peguei os pontos importantes de cada capítulo e cada seção. Então, Política Federal de Saneamento Básico. Quem estabelece? É a União que vai fazer essa Política Federal de Saneamento Básico. E nessa política deve ser observado, ou seja, deve ter as seguintes diretrizes. E aqui, lembra que eu falei que tem um monte de slide? Eu vou ler alguns, mas não vou ler todos, para não ficar chato e cansativo. Então, vamos lá. Diretrizes da política federal. Priorizar as ações que promovam equidade social e territorial. Equidade é diminuir as desigualdades. Todo mundo tem acesso igual. Outra diretriz, aplicar recurso financeiro. Outro, estímulo ao estabelecimento da adequada regulação dos serviços. Outra diretriz da política, utilização de indicadores epidemiológicos e desenvolvimento social. Para quê? Planejar, implementar e avaliar as ações de saneamento básico. Outra diretriz, melhorar a qualidade de vida, condições ambientais e de saúde pública. Garantir os meios adequados para o atendimento da população rural dispersa. Ok, não vou ler o resto. Próximo. Fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico.
adoção de critérios, objetivos e elegibilidade e prioridade. Aqui leva em consideração nível de renda, cobertura, grau de urbanização, concentração populacional, disponibilidade hídrica, risco sanitário, risco epidemiológico e risco ambiental. Próxima diretriz. 10º. Adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento de suas ações. E o último, estímulo à implementação da infraestrutura e serviços comuns a municípios. Essas são as diretrizes. Meu Deus, professora. São 11 diretrizes. Cada itemzinho desse tem de 2 a 3 linhas, pelo menos aqui. É muita coisa. Como que eu vou lembrar disso tudo? Como que eu vou decorar? Eu não vou lembrar disso na hora da prova. Ai, meu Deus, não sei o quê. Calma. O que você precisa fazer é ler. Leitura. E além da leitura, é praticar exercício. Praticar exercício ficou meio esquisito falar isso, né? Mas é você exercitar o que você está vendo. Mesmo que você não tenha lido a lei inteira, faça exercício. Porque através do exercício, você vai aprender também. Porque quando você resolve um exercício e você não sabe, tem nem noção da resposta, fala, meu Deus, não faço nem ideia de quais são as diretrizes dessa política federal, não lembro. É muita coisa, não estou lembrado, eu acho que todas são certas. Aí o que você faz? Você vê que você teve dificuldade naquele ponto, você volta. Ou você pega a legislação e vai lá na parte de política federal e lê, ou você assiste a aula de novo, ou você lê o PDF. Você tem 3 opções. Quando você faz isso, você procura a resposta, você pesquisa. Quando você vê novamente a mesma questão, você fala assim, essa aí eu já sei, porque eu tive dificuldade, eu fui atrás, eu pesquisei, eu estudei, agora eu lembro. Então é assim, não é só você ficar assim, meu Deus, eu tenho que decorar, lendo, meu Deus, cada palavrinha desesperado. Não, vai com calma, resolva exercício da banca do nosso concurso, FGV, e de outras bancas também. O importante é você saber o conteúdo, você saber responder a questão. E só vai aprender a fazer isso quando você resolver bastante exercício. Esse daqui, sobre os objetivos da política federal, também tem um monte de inciso. É muito inciso. Eu tenho acho que uns 3, 4 slides só falando dos objetivos. O que eu vou fazer? Vou passar bem rapidinho, tá? Vamos ler todos, mas só algumas palavrinhas. Bora lá. Os objetivos da política federal. Contribuir para o desenvolvimento nacional e redução das desigualdades regionais. O resto você lê. Eu não vou ficar lendo tudo, não. Priorizar planos, programas e projetos. 3. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental aos povos indígenas e outras populações tradicionais. 4. Proporcionar condições adequadas de salubridade ambiental às populações rurais e pequenos núcleos urbanos. 5. Assegurar a aplicação de recurso financeiro. 6. Incentivar a adoção de mecanismos de planejamento, regulação e fiscalização e prestação de serviço. 7. Promover alternativas de gestão que viabilizem a autossustentação econômica e financeira. 8. Promover o desenvolvimento institucional do saneamento básico. 9. Fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico. 10. Minimizar os impactos ambientais. 11. Incentivar a adoção de equipamentos sanitários que contribuam para a redução do consumo de água. E 12. Promover a educação ambiental voltada para a economia de água pelos usuários. Vejam que esses 2 últimos, eles são novos, eles não existiam quando a lei foi criada. Lembrando que a lei foi criada em 2007. Esses 2 incisos, ó, o 11 e o 12, eles foram incluídos
pela Lei 12.862 de 2013. Os dois foram incluídos pela mesma legislação. Ah, professora, eu preciso pegar a legislação e ler? Não. Se não está no seu edital, não perca esse tempo. Só saiba o que a banca pode fazer é colocar esses dois últimos como ou não considerar esses dois últimos, ou dizer que está errado, entendeu? Pode dizer que nem existe esses dois últimos. Mas existem sim. Eles foram acrescentados, incluídos em 2013. Pronto, acabamos os objetivos. São muitos, mas, como eu falei, faça exercício, leia a legislação, que você vai conseguir sem nenhuma dificuldade. Vamos continuar a nossa leiturinha aqui. Show de bola. Parágrafo 3º desse artigo que nós vimos, que fala dos objetivos. É vedado a aplicação de recurso orçamentário da União na administração, operação e manutenção de serviços públicos não administrados por órgãos ou entidades federal. Pronto. Salvo por prazo determinado em situações de eminente risco à saúde pública e ao meio ambiente. Regra: não é proibido utilizar o recurso orçamentário da União para administrar, operar e fazer manutenção de serviço de saneamento básico. Existe exceção? Sim, existe exceção em casos de eminente risco à saúde e ao meio ambiente. Se tiver risco à saúde ou ao meio ambiente, pode ser sim utilizado. É uma exceção, mas a regra é que é proibido. Próximo. Os recursos não onerosos da União para subvenção de ações de saneamento básico promovidos pelos demais entes da federação serão sempre transferidos para municípios, estados e Distrito Federal. Próximo. 51. O processo de elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deverá prever sua divulgação em conjunto com os estudos que os fundamentarem. O recebimento de sugestões e críticas por meio da consulta ou audiência pública e, quando previstos na legislação do titular, análise e opinião por órgãos colegiados criados nos termos do artigo 47 desta lei. Ó, cadê? Tá aqui. A elaboração e revisão dos planos de saneamento básico deve prever uma obrigação, deve ter a divulgação em conjunto com, ou seja, junto com a elaboração e a revisão, deve ter o estudo que fundamentou esse plano de saneamento básico, deve ter o recebimento das sugestões, das críticas recebidas através da consulta e audiência pública. Lembra que tem que ter audiência pública e consulta pública? Então, se houver alguma sugestão ou crítica em relação a este plano, deve também ser publicado, junto com essa elaboração e revisão. E quando previsto na legislação do titular, tem que também ter análise e opinião dos órgãos colegiados. Parágrafo único. A divulgação das propostas dos planos de saneamento básico e dos estudos que as fundamentaram dar-se-á por meio da disponibilização integral de seu teor a todos os interessados, inclusive por meio da internet e por audiência pública. Ou seja, disponibilizado integralmente, não podem ser escondidos nada, não pode ter nada escondido. Tem que ser totalmente público e devem estar disponíveis tanto no meio da internet quanto audiências públicas. Essas partes aqui é mais técnica, você dá uma lidinha, resolve exercício e pronto. A União elaborará, sob coordenação do Ministério da Cidade. Isso aqui eu quero que você marque bem bonitinho, faça coraçãozinho, faça estrelinha, coloca o nome do namorado, faz qualquer coisa. Mas isso aqui, ó, já vi em prova. Ministério das Cidades. Lembra dessa palavrinha, Ministério das Cidades. A União elaborará sob a coordenação
do Ministério das Cidades. Bora lá. Então, o que ela vai elaborar? O Plano Nacional de Saneamento Básico, PNSB, que conterá. Então, neste Plano Nacional vai conter objetivo e metas nacionais regionalizadas de curto, médio e longo prazo para a universalização do serviço de saneamento básico e o alcance de níveis crescentes de saneamento básico do território nacional, observando a compatibilidade com os demais planos e políticas públicas da União. Vai também conter diretrizes e orientações para o equacionamento dos condicionantes de natureza político e institucional, legal e jurídico, econômico, financeiro, administrativo, cultural, tecnológico, com impacto na concessão de metas e objetivos estabelecidos. Ó, disso tudo, o que eu quero que você lembre é isso aqui, Ministério das Cidades. Tem questão que vai falar isso aqui, ó. A questão vai pegar só isso aqui. A União elaborará sob a coordenação não sei quem, o Plano Nacional de Saneamento Básico. Quem que é esse aqui? Ele vai colocar vários tipos de ministério. Lembra que é o Ministério da Cidade. Eu vou dar uma pausa para vocês descansarem um pouquinho. Já já, num piscar de olhos, nós voltamos para continuar o nosso estudo.